Sinta o peso das dívidas esmagando seu peito, o silêncio da noite cortado apenas pelo eco das suas preocupações. E, de repente, uma voz suave, mas firme, sussurra no fundo da sua alma: minha unção está sobre você e seu novo começo está a um passo. E se Deus estivesse, neste exato momento, derramando uma unção divina para desbloquear a prosperidade que você clama com lágrimas? Pare tudo agora. Sinta o arrepio na pele, porque esta mensagem de Deus hoje não é para qualquer um. É para você, que luta contra a escassez com uma fé que treme, mas não desiste. Fique até o fim, porque a história que vou contar revela 7 verdades divinas que podem transformar sua vida de luta em um transbordo de abundância. Você está pronto para receber a unção de Deus e desbloquear seu novo começo? Deixe-me te puxar para dentro de uma história que ouvi em um culto pequeno, numa noite onde o ar cheirava a velas queimadas e o som de hinos suaves parecia embalar as almas cansadas. Era uma capela modesta, escondida no fim de uma rua de terra, com paredes rachadas e um chão de madeira que rangia sob os pés dos poucos fiéis reunidos. O aroma de café fraco se misturava ao peso da umidade, e a luz fraca das velas tremeluzia, como se o próprio céu estivesse prestando atenção. Era sobre uma mulher chamada Ana, uma mãe solteira que vivia presa em um ciclo de dívidas, com o coração apertado pelo medo de não conseguir sustentar seus 2 filhos. Sua casa era simples, com paredes marcadas pelo mofo, onde o cheiro de pão amanhecido lutava contra a umidade que parecia impregnar cada canto. Ana trabalhava como costureira autônoma, com mãos calejadas e olhos cansados de noites mal dormidas, sentindo cada notificação de boleto como uma facada no peito. Todas as noites, ela orava de joelhos no chão frio, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, pedindo a Deus por uma virada, por uma prosperidade que as Escrituras prometiam, mas que parecia um sonho desbotado, perdido em um horizonte de incertezas. No espelho, ela via uma mulher exausta, com rugas, que contavam histórias de luta, questionando em silêncio: Deus, você me vê? Por que a vitória parece tão longe, enquanto outros parecem florescer? Ela sentia o vazio de não poder dar aos filhos uma vida sem medo, uma escola melhor, uma casa mais digna, um futuro sem o peso das escolhas entre pagar a luz ou comprar comida. Era uma dor profunda, como uma ferida aberta pelo vento cortante da dúvida, misturada ao desejo ardente de acreditar que Deus ainda tinha um plano maior. Um plano que ela não conseguia enxergar, mas que sentia pulsar em algum canto escondido da alma. Mas, sem que Ana soubesse, Deus estava derramando uma unção sobre ela, revelando 7 verdades que a encontraram naquela semana como uma luz rompendo a escuridão, prontas para desbloquear um novo começo cheio de abundância. A primeira verdade veio como um sussurro divino, tão sutil que quase passou despercebida, mas que atravessou o coração de Ana como uma flecha de luz cortando a escuridão. Era uma madrugada fria, o silêncio da casa quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio velho na parede, quando ela sentiu uma urgência no coração, como se Deus a chamasse para alinhar sua fé com suas ações práticas. Com mãos trêmulas, ela abriu sua Bíblia desgastada, as páginas amareladas pelo tempo e marcadas por lágrimas antigas, e seus olhos caíram em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essas palavras a atingiram como um trovão silencioso, trazendo uma clareza que ela não sentia há anos. Era como se Deus estivesse dizendo: comece pelo que está ao seu alcance, confie em mim para o resto. Ana começou a revisar suas finanças, confrontando gastos impulsivos que drenavam seu orçamento. Pequenos lanches na rua, compras por conforto, assinaturas que ela mal usava. Era doloroso,
como cortar raízes profundas que aprendiam a um ciclo de escassez. Mas ao organizar cada centavo, anotando entradas e saídas em um caderno simples, ela sentiu uma paz sobrenatural, como se uma mão invisível a guiasse, sussurrando: confie, sua unção está aqui. Ela começou a perceber que a desordem financeira era um bloqueio espiritual, um obstáculo que Deus queria que ela removesse para abrir espaço para a bênção. Cada passo de disciplina era como colocar um tijolo na fundação de um novo começo. E Ana sentia o coração mais leve, mesmo que as contas ainda estivessem lá, empilhadas como montanhas. Ela não sabia, mas essa era a primeira verdade, a ordem divina, que alinha a vida para receber a unção da prosperidade. Se você está sentindo uma inquietude no coração, um chamado para organizar suas finanças, para parar de ignorar aquele boleto ou rever seus gastos, saiba que não é apenas ansiedade, é Deus revelando a primeira verdade, preparando o terreno para a unção que desbloqueará seu novo começo. Enquanto Ana caminhava nessa nova disciplina, lutando contra a dúvida que ainda sussurrava como um vento frio tentando apagar sua chama de fé, a segunda verdade se manifestou como uma porta aberta no meio de um deserto árido. Naquela mesma semana, enquanto caminhava para entregar uma costura com o sol escaldante queimando a nuca e o peso de uma conta atrasada na bolsa, ela encontrou uma antiga cliente que, sem motivo aparente, mencionou uma vaga em uma confecção local, um emprego fixo que pagava o dobro do que Ana ganhava como autônoma. A vaga parecia feita sob medida, exigindo exatamente suas habilidades de costura e organização, talentos que ela havia enterrado sob anos de rotina e desvalorização. O coração de Ana disparou, dividido entre o medo do fracasso e a excitação de uma nova chance. Ela hesitava, sentindo o peso da responsabilidade de ser a única provedora dos filhos, mas lembrou da primeira verdade, a ordem divina, e decidiu agir, mesmo com o suor frio na testa. Dias depois, ela foi chamada para a entrevista e, para sua surpresa, conseguiu a vaga, com um contrato que prometia estabilidade e benefícios. Como se não bastasse, uma cliente fiel pediu um lote grande de costuras personalizadas, pagando adiantado e prometendo recomendar Ana a outros. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela caiu de joelhos em casa, questionando em oração: Deus, é você me chamando? Isso é realmente para mim? Naquela noite, abriu a Bíblia e encontrou Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Essa era a segunda verdade, portas de oportunidade divina se manifestando para trazer provisão onde antes havia apenas falta. Ana sentia que cada encontro, cada oferta, era como uma peça de um quebra-cabeça celestial se encaixando, guiando-a para um caminho de abundância que ela nunca imaginara possível. Se você está vendo oportunidades surgirem do nada, pessoas trazendo chances que parecem perfeitas para suas habilidades, não duvide, não hesite. É Deus revelando a segunda verdade, trazendo a unção da prosperidade para seu novo começo. Ei, pare um instante e sinta o peso dessa mensagem no seu coração. Se a história de Ana está mexendo com você, se essas verdades parecem ecoar nas suas próprias lutas e sonhos, faça algo agora mesmo. Dê like nesse vídeo para selar sua fé no que Deus está fazendo. Compartilhe com alguém que está afundado em preocupações financeiras e precisa dessa esperança. E se inscreva no canal para receber mais mensagens divinas como essa. Sua ação agora pode ser o gatilho para que essas verdades se manifestem na vida de outros e na sua também. Não saia, porque as próximas verdades vão te levar a um nível ainda mais profundo de fé e transformação. A terceira verdade veio como uma onda avassaladora.
enchendo o coração de Ana com uma gratidão que desafiava as circunstâncias ainda difíceis ao seu redor. Naquela semana, enquanto orava em um canto escuro da casa, com o som suave dos filhos dormindo ao fundo e o cheiro de um jantar simples pairando no ar, ela sentiu uma alegria profunda, como se seu espírito soubesse de vitórias que seus olhos ainda não viam. Era uma gratidão que não fazia sentido lógico, como agradecer em meio a tantas contas empilhadas. Mas Ana sentia Deus sussurrando que o milagre já estava em andamento, como uma semente germinando sob a terra antes de romper o solo. Pequenas vitórias começaram a surgir como flores em terra seca. Um desconto inesperado em uma dívida que a sufocava, um presente de um vizinho que cobriu a compra de material escolar para os filhos, uma economia inesperada que aliviou o peso do mês. Mas a reviravolta veio em um culto no domingo, onde Ana ouviu um testemunho que parecia escrito para ela. O pastor citava Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, Ana decidiu obedecer, doando uma pequena quantia que parecia arriscada, mas que ela ofereceu com fé, como uma semente plantada em solo fértil. No dia seguinte, uma promoção no novo emprego triplicou sua renda, como se o céu se abrisse de verdade, derramando bênçãos que transbordavam além do que ela podia imaginar. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, o ar carregado de uma presença divina, como se anjos confirmassem o milagre com cânticos celestiais. Essa era a terceira verdade. A gratidão obediente que abre as janelas do céu e faz a prosperidade transborda como um rio em cheia. Se você está sentindo uma gratidão que não explica, uma alegria que brota mesmo com tão pouco, é Deus revelando a terceira verdade, selando um transbordo de bênçãos sobre sua vida. A quarta verdade se revelou como uma sincronicidade divina, onde as necessidades de Ana eram supridas com uma precisão que parecia orquestrada por um maestro celestial. Naquela mesma semana, um boleto que venceria na sexta-feira chegou ao mesmo tempo que um pagamento extra no trabalho, no valor exato, como se os números tivessem sido alinhados por uma mão invisível. Uma emergência médica com um dos filhos, que exigia remédios caros, foi coberta por um reembolso inesperado de um seguro antigo que Ana nem lembrava que existia. Cada vez que isso acontecia, ela sentia arrepios na espinha, como se ouvisse Deus dizer: eu vejo cada detalhe da sua vida e nada me escapa. Em um momento de oração, ela abriu a Bíblia e encontrou Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa verdade era a provisão precisa, mostrando que Deus não apenas supre, mas o faz no tempo perfeito, sem atrasos ou excessos. Ana começou a anotar essas sincronicidades em um caderno, vendo padrões de cuidado divino onde antes via apenas caos e incerteza. Era como uma dança celestial, onde cada passo dela era respondido por um movimento divino, construindo uma fé inabalável, tijolo por tijolo. Ela compartilhava essas histórias com os filhos, que começavam a entender que o Deus que ela servia era real, presente, atento. Se suas necessidades estão sendo supridas no tempo exato, se você vê soluções chegando no momento perfeito, sem sobras ou faltas, é Deus revelando a quarta verdade, confirmando que a unção da prosperidade está sobre você. A quinta verdade veio como uma chama criativa, acendendo em Ana uma fonte de ideias que pareciam sussurradas diretamente pelo Espírito Santo. Durante uma oração ao amanhecer, com o cheiro de café fresco misturado ao frescor do orvalho que entrava pela janela,
Ela teve visões claras de um pequeno negócio baseado em suas habilidades de costura, criando roupas personalizadas que refletiam sua paixão e cuidado. Essas ideias fluíam como um rio, enchendo-a de uma energia pulsante, como se Deus estivesse infundindo sabedoria divina em sua mente. Ana começou a criar peças únicas e clientes surgiram, atraídos pela autenticidade que parecia brilhar com uma luz sobrenatural. Ela sentia uma certeza profunda, lembrando de Êxodo 35, 31, e o encheu do Espírito de Deus, em sabedoria, em inteligência e em ciência em todo o lavor. Essa era a quinta verdade, a criatividade divina, transformando dons adormecidos em fontes de riqueza eterna. Ana percebia que cada ideia era uma semente plantada por Deus, regada pela fé, pronta para florescer em abundância. Ela começou a sonhar maior, planejando expandir o negócio, talvez abrir uma pequena loja, impactar a comunidade com seu trabalho. Se ideias inovadoras estão borbulhando na sua mente, se você sente uma inspiração repentina para criar ou empreender, anote-as e haja. É Deus revelando a quinta verdade, selando seu novo começo. A sexta verdade se manifestou como uma cura emocional, uma liberação profunda que dissolveu os medos que ainda prendiam Ana. Durante uma oração silenciosa, com o vento batendo nas janelas como um eco do céu, ela sentiu uma leveza, como se pesos de culpa e medo evaporassem. Traumas financeiros do passado, decisões erradas, perdas que a marcaram, começaram a perder força. Ela abriu a Bíblia e encontrou Salmos 34:4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Essa verdade era a liberdade espiritual, que remove bloqueios internos para receber a unção plena. Ana começou a tomar decisões com clareza, livre do medo de falhar novamente. Se você sente traumas financeiros se dissolvendo, é Deus revelando a sexta verdade, preparando seu coração para a prosperidade. A sétima verdade veio como uma visão profética, pintando um futuro de abundância tão real que Ana podia senti-lo na pele. Durante uma oração ao entardecer, com o céu tingido de tons dourados, ela viu imagens de uma vida transformada, uma casa renovada, os filhos em uma boa escola, seu negócio florescendo. Ela lembrou de Abacuque 2. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Essa verdade era a fé visionária, que sela o novo começo com esperança no invisível. Ana anotou suas visões, orando sobre elas, e viu pequenos sinais se concretizando, como um cliente que encomendou um grande pedido. Se você está sonhando com um futuro maior, é Deus revelando a sétima verdade, selando sua vitória. No clímax dessa jornada, Ana se viu em uma vida transformada, com a casa cheia de risos, as dívidas pagas e um futuro promissor para os filhos, percebendo que essas 7 verdades, da ordem divina à fé visionária, eram a unção de Deus desbloqueando seu novo começo. Ela caiu de joelhos, chorando de gratidão, sentindo a glória divina, sabendo que cada verdade era um selo eterno no seu destino. Mas e se eu te disser que essa unção não é só para Ana? Ela está sobre você hoje, pronta para transformar sua vida de luta em um transbordo de abundância. Você sente isso queimando no peito, como se Deus estivesse derramando essa unção agora? Já viu sinais dessas verdades na sua vida? Se essa mensagem te tocou, é porque Deus quis que ela chegasse até você. Comente abaixo, qual dessas 7 verdades ressoou mais forte no seu coração? Dê like se acredita que Deus está agindo, compartilhe com quem precisa dessa esperança e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de abraçar a unção que Deus decretou para seu novo começo. Sua decisão hoje pode desbloquear tudo.